Agora a gente muda de assunto para te contar que a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, a UFRB, foi atingida com um corte de 11 milhões e 100 mil reais. Se a gente comparar com o ano de 2020, esse valor representa uma redução de 22,8% no orçamento. Com isso, a administração da UFRB diz que o funcionamento da universidade vai ser obrigado a ter mudanças. Para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar ao vivo agora através da internet com o Fábio Josué Souza dos Santos, que é reitor da UFRB. Professor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E antes da gente falar sobre o corte, eu queria saber como é o cenário atual em relação ao orçamento da UFRB. Obrigado pelo convite mais uma vez. Boa tarde, Adilson. Boa tarde, telespectadores do Bahia Meio Dia, da TV Subaé. Somente eu gostaria de agradecer pelo convite e pela oportunidade de estar aqui ocupando esse espaço para informar a sociedade baiana, especialmente aos telespectadores da TV Subaé, sobre a difícil realidade pela qual vem passando as universidades federais nos últimos anos, com sucessivos cortes e contingenciamentos. Em relação especificamente à sua pergunta sobre o cenário atual, Adilson, veja, o orçamento das universidades ela tem sofrido uma diminuição violenta nos últimos anos. Só para você ter uma ideia, no caso da UFRB, em 2015, o nosso orçamento discricionário, ou seja, aquele que envolve custeio, assistência estudantil e investimento, excluindo-se aí a folha de pessoal, foi de 70 milhões de reais em 2015. Esse volume foi diminuindo assustadoramente nos anos seguintes. Em 2020 caiu para 48 milhões de reais e agora em 2021 para 37 milhões de reais. O orçamento caiu quase que pela metade nos últimos 6 anos, num cenário que, inclusive, nós aumentamos o número de cursos, de professores, de estudantes, de espaços físicos. E na UFRB, o nosso orçamento aprovado para 2021, como você disse, é 22,8% a menos do que o orçamento do ano passado, que foi de 48 milhões, e este ano é de 37 milhões, representando uma redução violenta de mais de 11 milhões de reais. Além do corte disso, eu acho que é importante colocar que a situação tem se agravado, porque desde 2020 foi introduzido um novo conceito no regime fiscal brasileiro, o chamado orçamento sob supervisão, que expressa uma estratégia de gestão orientada para a redução do gasto público. Então, na prática, esse orçamento sob supervisão significa que parte dos nossos recursos não estão disponíveis para utilização imediata, dependendo, assim, de uma aprovação segunda no Legislativo. Então, no caso da UFRB, dos 37 milhões que estão previstos para o orçamento discricionário de 2021, 58%, o equivalente a 20,6 milhões, encontra-se sob supervisão. Professor, mas veja, qual o impacto direto desse corte que a gente acabou de falar aqui, que a UFRB vai sofrer mais uma vez, pelo que o senhor vem contando para a gente? Bom, o impacto direto é que se nós não tivermos a liberação desse recurso que está sob supervisão, nós seremos obrigados a tomar, mais uma vez, medidas drásticas, como, por exemplo, suspensão ou corte de bolsa de pesquisa, de iniciação científica, de bolsa de extensão, de monitoria, suspensão de auxílios estudantis destinados aos nossos estudantes mais vulneráveis, pela impossibilidade de abertura de novos editais, suspensão e ajuste nos contratos de prestação de serviços, suspensão de obras de manutenção, reforma ou investimento, além de dificultar o retorno às atividades presenciais. A pandemia tem colocado diversos desafios para as nossas universidades, como, por exemplo, a inclusão digital dos nossos estudantes, mas o retorno às atividades presenciais implica, inclusive, na necessidade de novas rotinas de limpeza de ambientes mais intensas e com mais materiais que antes não eram adquiridos pela universidade. Então, o impacto realmente é muito negativo. Ok, professor, muito obrigado por ter participado aqui com a gente do Bahia Meio Dia com todas essas informações importantes, tá bom? Obrigado, Adilson, e um abraço. Boa tarde para todos.